Graças e paz a todos. Hoje, como nós já havíamos anunciado, nós vamos dar o início a uma nova série que tem como título Moldados pela Graça. E nossa ideia vai ser baseada no texto de Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ter esse capítulo inteiro como base para o nosso estudo. Esse estudo ele é baseado nos textos do pastor Alistair Begg, um pastor americano, que ele trabalhou isso com sua igreja durante 14 semanas, e nós vamos procurar em 10 semanas trazer para você uma ideia do que realmente nós precisamos para sermos realmente a igreja que o Senhor tem sonhado, a igreja que o Senhor idealiza para nós, porque o Moldados pela Graça vai trazer para nós um grande desafio. E no nosso primeiro estudo de hoje é um chamado ao compromisso. Nós somos chamados ao compromisso, mas aqui no texto de Romanos 12, nós vamos ler hoje apenas os 2 primeiros versículos e provavelmente nós só vamos trabalhar em cima de uma ideia, de uma palavra desses 2 versículos, que é o seguinte: você talvez já conheça esta palavra, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já temos comentado em alguns momentos que para que a gente possa entender esse capítulo 12 de Romanos, se faz necessário termos uma compreensão dos 11 primeiros capítulos, porque Paulo ele está escrevendo uma carta. E temos que ter em mente que quando Paulo escreve essa carta, não tem assim capítulos nem versículos, são tópicos que ele vai escrevendo e ele vai expondo para a igreja em Roma, para os irmãos que estão ali, o que realmente Cristo fez para nós. Só para você ter uma ideia, eu vou passar aqui apenas um esboço para que você possa compreender o que o texto de Romanos traz para nós. Então, no primeiro capítulo, Paulo vai trazer ali uma saudação, vai fazer uma apresentação do seu propósito, do que ele realmente tem em mente para transmitir a esta igreja em Roma. Depois do capítulo 1, do verso 18 até no capítulo 3, verso 20, Paulo vai tratar com a questão do pecado. Olha, o pecado é assim, mas a graça de Deus, mas o Espírito Santo. Depois que ele trata a questão do pecado, aqui no texto de Romanos, a partir do capítulo 3, verso 21, e aí vai até o capítulo 5, verso 11, Paulo vai então dizer, olha, Deus tratou com o pecado para trazer para nós a salvação. E então ele vai discorrer sobre a salvação. E depois, do capítulo 5 até o 6, versículo 23, Paulo vai falar, olha, então se você foi perdoado, você foi salvo, agora você vai trilhar o caminho da santificação. E aí então nós chegamos num capítulo, que é o capítulo 7, que é bem emblemático, ou seja, mesmo você sendo perdoado, salvo e no caminho da santificação, Paulo ele fala de uma luta, né, que realmente o espírito vai militar contra a carne contra o espírito, e ele chega a um ponto de dizer, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele reconhece que em Cristo Jesus isso pode ser obtido, ou seja, a plena vitória. E aí a partir do texto de Romanos 8, do 1 ao 27, ele vai falar assim, uma vida cheia do Espírito Santo. Como que é uma vida cheia do Espírito Santo? A vida cheia com o Espírito Santo é uma vida que vai vencer essas lutas. E depois ele vai falar de segurança, que nós temos em Cristo Jesus, por pertencermos a Ele, nós temos a certeza de que estamos seguros nas mãos do Senhor.
E a partir do versos 9 a 11, ele vai falar assim, olha, acabou essa separação entre gentios e judeus, agora nós somos um só povo no Senhor. E aí então nós chegamos neste capítulo 12, do 12 ao 16, diante de tudo que Paulo apresentou. Ele vai dizer, olha, nós precisamos agora nos sacrificar, ou seja, nos entregarmos inteiramente ao serviço de Deus, estarmos nos separando realmente. E por fim ele traz ali uma saudação para a igreja. Uma das coisas que primeiramente eu quero trazer para os irmãos, que é o seguinte, Paulo, ele vai dizer assim, eu vou rogar, eu rogo-vos, eu estou pedindo a vocês, eu estou clamando a vocês que vocês possam realmente se entregar a Deus como um sacrifício vivo. Mas a palavra que eu quero destacar nesse nosso primeiro estudo é que ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que vai nos motivar e o que tem que nos motivar não é aquilo que Deus vai fazer, mas é aquilo que Deus já fez. Por isso ele vai usar a expressão por causa das misericórdias de Deus. Lembre-se, né, desde os primeiros capítulos de Romanos, Paulo está dizendo como veio a loucura da pregação, como veio o trabalhar do Espírito Santo para tratar com o pecado, nos levar para o processo de santificação. Então Paulo diz assim, ó, por causa daquilo que Deus já fez, então vamos nos entregar, vamos trabalhar para Ele, vamos realmente ter um comprometimento com a palavra do Senhor. Nós temos na história da igreja um homem, um pastor, que o nome dele é William Bolt. William Bolt, ele era um pastor metodista que lá em Nova York ele começou a trabalhar com pessoas, os mendigos, pessoas hoje seriam sem tetos, pessoas que não tinham abrigos. Então ele começou a atender esse grupo e o slogan deste pastor era sopa, sabão e salvação, porque muitas vezes ele precisava dar um prato de alimento para aquela pessoa, ele então propiciava ali um banho, troca de roupas, enfim, ou seja, restauração da dignidade da pessoa, mas também levando a salvação, ou levando Cristo Jesus. E então ele formou um ministério que se chama, até hoje, o Exército da Salvação. E William Bolt, ele trouxe algo que me chamou a atenção. Quando perguntaram para ele por que ele fez tudo aquilo, né? Então ele reconhece que na verdade é uma resposta à grande misericórdia de Deus. Aquilo que Deus fez para ele o impactou de tal maneira que ele disse assim, Jesus tem tudo de mim. Então nós precisamos realmente dar o nosso tudo para Deus. Então Paulo está se dirigindo a esses irmãos aqui em Roma, ele está exortando, porque ele entende que este é o caminho para que possamos realmente nos comprometer dentro da genuína vontade de Deus. Então, mas ele fala assim, olha, por causa da misericórdia, por causa daquilo que Deus já fez. Então, ele roga a esses irmãos que invista na percepção da misericórdia de Deus. Ele diz, nós precisamos conhecer mais de Deus, e se você conhecer mais de Deus, você vai se entregar mais a Deus. O ponto, né, assim como William Bolt disse, Deus tem tudo de mim. E eu fiquei pensando, será que eu poderia realmente dizer isto, não só da boca para fora, mas ao dizer isso, Deus reconhece que eu dei o meu tudo para Ele, ou eu estou dando o meu melhor realmente para Cristo. Paulo, no capítulo 3, verso 23 de Romanos, como já colocamos, ele diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele reconheceu que essa questão do pecado afetou todas as pessoas. Todas as pessoas, depois de Adão e Eva, todos estão inoculados com, vamos dizer assim, com o vírus do pecado. Então, o Senhor tomou a iniciativa.
nós estávamos mortos em delitos e pecados, não podíamos fazer nada. Mas então houve o manifestar da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus trouxe para nós realmente uma nova dimensão de vida. Então, na verdade, vamos dizer assim, o que seria o pecado, né? Um conceito que me chamou muita atenção, que a pessoa diz assim, o pecado deixa claro que nós não somos o que deveríamos ser. Então, quando uma pessoa está em pecado, ela não está sendo o que ela deveria ser, porque nós fomos chamados para o louvor da glória do Senhor. Fomos chamados para estarmos na dimensão da glória e da presença do Senhor. Tá? Então, quando uma pessoa está em pecado, ele não é aquilo que ele deveria ser. Não há uma plenitude de vida. Alguém, o William Barclay diz, algo que empapa, satura e impregna a vida. Ou seja, Barclay diz assim, que é algo que não permite que você avance como um ser humano e alcance realmente a plenitude de tudo aquilo que Deus trouxe para você. Então, por isso, Paulo está dizendo assim, olha, Deus já nos perdoou, os nossos delitos, as nossas transgressões, a queda, o perder-se no caminho, por isso a palavra delitos, mortos em delitos, né? Tem essa ideia, né? De que nós nos perdemos no caminho, mas agora Paulo diz, pela misericórdia de Deus, voltamos para o caminho. E pecado e transgressão é escolher o mal em detrimento daquilo que é bom. Então Paulo fala assim, agora aquilo que Adão e Eva queriam ter o conhecimento do bem e do mal, já nós temos em Cristo Jesus. Por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. A oferta do perdão não significa que nós estejamos muitas vezes cientes do perdão. O Senhor nos oferece o perdão, mas você tem consciência realmente do perdão de Deus para a sua vida? Estar ciente do pecado e conscientes da grande misericórdia de Deus nos faz realmente nos entregarmos como esse sacrifício vivo realmente ao Senhor. No capítulo 3, verso 3 do livro de Tito, Paulo, ele diz assim, houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivemos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas aí ele diz aí no verso 4, mas Deus se manifesta com bondade e amor. E depois no 5 ele fala, devido às suas misericórdias nós fomos salvos. Então agora somos herdeiros do Senhor e nós temos uma esperança da vida eterna. Wesley, ele falava muito sobre a questão da graça. E para Wesley, John Wesley, a graça se manifestava de 3 maneiras. Então, esse manifestar da graça já é, vamos dizer, a misericórdia de Deus em ação. Então Wesley, ele falava da graça preveniente, a graça que começa a trabalhar em nossas vidas antes mesmo de nossa conversão. Deus vai dando para nós sinais e aí, então nós vamos abrindo os nossos olhos e pela fé nós vamos aceitando a presença do Senhor e aí então até chegarmos a aceitá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, ou melhor, reconhecendo que Ele já nos aceitou. E aí, então nós passamos para a graça justificadora, e nessa graça justificadora entendemos que pela misericórdia do Senhor fomos perdoados. E aí então entra a questão da graça santificadora. Então para Wesley, graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora. E a graça, ela tira o pecador do seu estado e o eleva a Deus pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Então, aí vem a questão da obra da cruz. Então, através da cruz, nós como pecadores, nós fomos libertos do pecado pela misericórdia de Deus. Então, diante desta misericórdia de Deus, então por isso que eu disse no início, diante daquilo que Ele já fez, não é aquilo que Ele vai fazer, nós então, pela gratidão em resposta a este grande amor, nós nos oferecemos a Deus. Por isso que Paulo fala assim, eu rogo, olha, diante disso, em vista da misericórdia, você se entregue ao Senhor. Paulo, ele trabalha muito esta ideia nas suas cartas. Por exemplo, no capítulo
2 do livro de Efésios, ele vai dizer, né, capítulo 2, verso 4, Deus é rico em misericórdia, né? Deus, e Ele nos deu vida por intermédio de Jesus. Então, Paulo fala, através da misericórdia, nós temos vida por causa de Jesus. Agora, esta vida que eu tenho, eu ofereço novamente ao Senhor. Fala, Senhor, o Senhor me deu vida e agora eu me coloco a minha vida e tudo que o Senhor tem me dado no teu altar. Então, Deus não quer apenas um pouco do nosso tempo. Deus não quer apenas que eu vou consagrar meus recursos, eu vou consagrar a minha capacidade. Na verdade, tudo isso nós reconhecemos que é dádiva de Deus. Mas então, o que nós vamos dar ao Senhor? Nós nos damos inteiramente ao Senhor. E assim como William Bolt, poderíamos então dizer, Senhor, o Senhor tem tudo de mim. Ou o Senhor vai ter tudo de mim. Eu quero dar tudo de mim para o Senhor. Então, quando nós entendemos que misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecíamos, Paulo está dizendo assim, olha, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não merecíamos estar aqui na presença de Deus, mas nós fomos alcançados por Deus, nós teremos um destino totalmente diferente do que nós estamos tendo agora, não teremos o vislumbre da eternidade que traz para nós a esperança. Então, diante de tudo isso, se entregue inteiramente a Deus. Agora, o grande problema que nós muitas vezes encontramos hoje na igreja cristã é que as pessoas estão buscando Deus para obter algo, sendo que Paulo diz, vocês já obteram, então façam realmente a obra do Senhor, se entregue inteiramente. Né? Então aquilo que Deus fez por nós, nós devemos fazer a Ele em retribuição por amor. Nós retribuímos em amor, não é uma barganha. Então, Senhor, eu vou continuar trabalhando para obter mais. Não, Senhor, porque eu já obtive mais, através da misericórdia, eu me ofereço inteiramente a Deus. Quando nós passamos a ter essa percepção, o trabalhar para Deus, o estar com Deus, né? E quando a gente fala trabalhar para Deus, não é estar 24 horas na vida da igreja, é você, aonde você estiver, você expressa a luz e a graça do Senhor. Então, isso deve nos motivar. Tá? Como eu disse, não é o que o Senhor fará, mas aquilo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. E então, sermos totalmente entregues nas mãos de Deus, totalmente transformados por Deus, e dizer, Deus, tudo te pertence. Nós podemos dizer assim, que antes desta manifestação da misericórdia de Deus, nós estávamos de cabeça para baixo, agora nós estamos do lado certo. Nós passamos a estar adequados para Deus. Por quê? Porque através da misericórdia de Deus houve um trabalhar do Espírito Santo, a graça preveniente, e aí então nós entendemos e fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas e a misericórdia de Deus se manifestou. Uma oração de um dos pais da igreja que me chamou a atenção, ele diz assim, mostre-me a mim mesmo, mostre-me meu Salvador. Ou seja, ele pede ao Espírito Santo, olha, mostre-me realmente como eu sou, como eu era e como eu estou agora, mas eu quero mais e mais do meu Salvador. Sabe, muitas vezes nós não percebemos isto. Por isso, quando o Senhor Jesus ele fala a carta à igreja de Éfeso, ali no livro de Apocalipse, ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caístes e volta ao teu primeiro amor. Então, perceba o quanto Deus já fez através da misericórdia e volte realmente à presença do Senhor. Hoje, um autor ele diz que a palavra convertido é quase uma palavra antiquada. Agora, ser absolutamente mudado por Deus, enfrentar o fato de que por natureza nós estávamos, como eu disse, de cabeça para baixo,
mas a graça de Deus nos colocou na posição adequada. Não é simplesmente ser convertido numa ideia, mas é ser transformado realmente por Deus a cada momento. Para Calvino, ele diz que o único lugar seguro, o único porto seguro, vem por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fez traz para mim segurança. Há um livro que tem como título Somente Cristo. Somente Cristo. Ele diz assim, a religião diz, faça isso e você será aceito. Cristo, em sua graça, nos diz, vocês já foram aceitos, agora se comprometam com a minha obra. Então perceba isso, né? Muitas vezes nós queremos fazer para sermos aceitos, e Cristo diz, olha, eu já fiz, vocês são aceitos, e agora que haja então um comprometimento de toda a vida. Né? Então, nós podemos dizer assim que do capítulo 1 até o 11 do livro de Romanos, Paulo estabelece fundamentos teológicos de tudo que está por vir. Mas não é uma teologia teórica, mas é uma teologia que nasce da obra da cruz, daquilo que Cristo fez. E esta aplicabilidade da obra da cruz traz para nós essa transformação. Porque Deus sabe quem nós somos. Sabemos e agora precisamos entender quem Deus é. E através da misericórdia, da compreensão da obra de Cristo, nós vamos experimentar realmente esta nova vida a cada instante. O William Noel, em 1895, ele escreveu um hino. O hino tem como título No Calvário, e me chamou a atenção o refrão deste hino, escrito em 1895, ele diz, a misericórdia foi grande e a graça gratuita, o perdão foi multiplicado para mim. Lá, minha alma sobrecarregada encontrou liberdade, lá no Calvário. Ele está cantando, vamos dizer assim, e falando da obra da cruz, da misericórdia que foi grande, da graça gratuita, o perdão foi multiplicado, onde houve multidão de pecados, houve multiplicação de perdão, e ele diz que lá no Calvário, na obra da cruz, a alma sobrecarregada encontrou liberdade. Então, através da misericórdia de Deus, temos essa liberdade e agora nós nos oferecemos a Deus, por causa da misericórdia que Deus nos ofereceu. Não é, como eu disse, algo que eu vou entregar para Deus, mas eu vou me entregar inteiramente para Deus. Então, Alistair Begg, nos seus estudos sobre Romanos, ele vai enfatizar muito isto. A partir do momento que você entende aquilo que Cristo fez, você passa a ter uma gratidão profunda na sua vida e você então passa a trabalhar para o Senhor. Será que nós temos percebido realmente que a misericórdia do Senhor tem que motivar nossas vidas? Por isso Paulo, aqui no texto de Romanos que nós lemos, fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, em vista da misericórdia de Deus, diante da misericórdia de Deus. Sabe, uma das coisas que muitas vezes, assim, com o tempo na vida da igreja, nós vamos perdendo, é aquilo que eu comentei da igreja em Éfeso. Nós perdemos o vislumbre do primeiro amor. Nós perdemos a alegria da salvação. E aí, então nós nos tornamos religiosos. E aí, então nós trocamos a presença de Deus ou o estar com Deus pelo fazer para Deus. Mas Deus, Ele não tem misericórdia, quero e não sacrifício. O que Deus pede para o ser humano? E o profeta diz que ande, o Senhor pede que você ande humildemente diante da sua presença.
Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, apesar de todo aquele mundo caído ali. E eu tenho pensado sobre isso, que quando a gente fala assim, vivemos num mundo caído, a gente tem que entender que o mundo é mundo, passa anos e anos, nós vivemos nesse planeta aqui. O problema não é o mundo em si, o problema são as pessoas caídas. Por isso Paulo, ele diz que nos últimos dias haverão homens amantes, arrogantes, amantes de si mesmos, cujo Deus é o ventre. Então o grande problema não é este mundo, ou o cosmos, mas o sistema, onde as pessoas não reconhecem e não aceitam a misericórdia de Deus. Então nós precisamos nos comprometer inteiramente com o Senhor por causa da misericórdia do Senhor. O pastor Alistair Begg, ele diz assim: a obra da graça e misericórdia de Deus em nossas vidas nos transforma de indivíduos egoístas em indivíduos comprometidos com a pessoa de Cristo. E comprometidos com a pessoa de Cristo, nos comprometemos com sua obra. Então perceba, esse é o passo: comprometidos com Cristo, comprometidos com a obra. Muitas vezes nós olhamos mais para o fazer do que para o estar na presença do Senhor. Então, diante deste mundo, Paulo diz que nos últimos dias os homens serão arrogantes e amantes de si mesmos. E aqui então nós vemos que através da obra da graça e da misericórdia, então o Senhor nos transforma de indivíduos egoístas a pessoas que realmente começam a trabalhar para Ele pela graça. Então, a cada instante, nós precisamos entender o quanto Deus já trabalhou nas nossas vidas. E uma das coisas que impulsionou o profeta Jeremias, naquele texto que nós falamos muito, mas não compreendemos talvez a grandiosidade dessa expressão, quando realmente Jeremias diz ali em Lamentações, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí então ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso impulsionou a vida de Jeremias. Agora, Paulo está dizendo assim: esta misericórdia tem que me impulsionar a uma entrega total diante do Senhor. Então, neste primeiro estudo de hoje, compreenda isso. Não adianta você se entregar ou correr ou fazer se você não perceber o que é a grande misericórdia de Deus. E a misericórdia, num conceito bem simples, Deus não nos dá o que nós merecíamos. Então, nós ficamos por hoje aqui e vamos ter esse momento de oração. Senhor, através da Tua palavra, nós entendemos que houve um manifestar da Tua graça. E através da Tua graça, Senhor, e misericórdia, nós passamos, Senhor, a vivermos uma vida plena, libertos. Mas, Senhor, agora, tendo esta vida plena, liberta, nós queremos oferecer a Ti. Nós queremos oferecer, Senhor, porque nós ouvimos o Teu chamado. Nós sabemos, Senhor, a dimensão do Teu reino e nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, nos ajude, Senhor, para que, entendendo a Tua misericórdia, a manifestação da misericórdia, seja a motivação de tudo quanto fizermos para Ti, porque através da misericórdia nós reconhecemos o grande amor do Senhor. E, através deste amor, nós somos constrangidos, impelidos, impulsionados a nos comprometermos realmente contigo. Que assim como William Bolt, Senhor, possamos dizer: Senhor, tem tudo de mim. Tudo é para Ele. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja e aonde estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém.